Então, vamos lá. Bom, vamos lá para outra tela, falando ainda da jurisprudência, né, de proteção à vida, saúde, segurança. Vamos lá. Em contrato de plano de assistência de saúde, é abusiva a cláusula que preveja o indeferimento de quaisquer procedimentos médico-hospitalares quando solicitados por médicos não cooperados. Recordem, informativo 588, não, isso é vedado, tá bom? Então, um contrato de plano de assistência de saúde é abusiva a cláusula que preveja o indeferimento de qualquer procedimento médico-hospitalar quando solicitado por médicos não cooperados. Então, já vimos isso, vamos seguir. É abusiva a cláusula contratual que preveja a coparticipação entre o plano privado de assistência à saúde e seus usuários nas despesas médico-hospitalares. Renato, o que é o plano de coparticipação, né? Uma coisa é quando você paga para o teu plano de saúde e qualquer despesa que tiver, o plano de saúde vai arcar com isso em função desse pagamento. Mas existe uma outra modalidade de contratação, que é o chamado contrato de coparticipação, em que você paga um pedaço do tratamento e o plano de saúde paga o outro pedaço. Você define percentuais que cada um vai conseguir estar trabalhando. Isso é lícito? Sim, não tem problema nenhum, tem legislação própria para isso, e veja lá o que o STJ diz. Informativo 586, coparticipação do usuário de plano de saúde em percentual sobre o custo de tratamento médico sem internação. Não é abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. Então, coparticipação é válida, salvo nessas hipóteses aí. Fornecedor de alimentos deve complementar a informação conteúdo contém glúten com a informação advertência de que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. Indique a posição do STJ. Bom, a gente já vai começar a entrar no inciso 3º. A gente vai estar falando agora nessa aula do inciso 2º, que fala de educação para o consumo, e a gente vai falar do inciso 3º, que fala de informação para o consumo. E eu já vou antecipar um pouquinho dessa aula, mostrando aqui no nosso quadro como é que uma informação adequada deve se apresentar, né? Veja, o inciso 3º do artigo 6º, artigo 6º, fala dos direitos básicos. O inciso 3º fala do direito à informação. Então, vamos lá. Direitos básicos, artigo 6º. O inciso 1º fala de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores. O inciso 2º fala de educação para o consumo. E eu já vou chegar aqui rapidinho. E o inciso 3º fala de informação. Legal. Então, os consumidores eles devem ser adequadamente informados sobre os bens de consumo que são colocados no mercado de consumo. Primeiro, eles são educados para saber se eles devem consumir ou não, e uma vez educados, quando fizerem a opção de que produto devem escolher, esse produto deve conter uma informação adequada. Só que essa informação, para ser adequada, ela deve ter 2 momentos. A informação deve se dividir em informação, conteúdo e informação, advertência. Advertência. Como assim? Informação, conteúdo e informação,
advertência. Aliás, não é nem para somar. Você tem que, para ter uma informação adequada, você tem que ter a informação conteúdo e você tem que ter a informação advertência. A informação conteúdo, ela vai falar das quilocalorias, vai falar da quantidade, vai falar das características desse bem de consumo. Já a informação, a advertência, ela vai falar que esse produto contém glúten, vai falar que esse produto contém corante, caramelo. Só que, quando falar isso, tem que falar das advertências. Por exemplo, o glúten é prejudicial para os doentes de doença celíaca. Renato. Então, peraí, para eu ter uma informação adequada, eu tenho que colocar essas informações, sim. Cara, essa daí eu não estava esperando, não. Pois é. Então, para você ter uma informação adequada, você tem que falar o que tem lá dentro. 150 quilocalorias. Aí vem a questão do peso, né? E assim vai. Depois você tem que falar quais são os riscos. Tem glúten? Tem. Mas vem cá, o glúten, como é que é a parada? Isso aí, se tu tiver doença celíaca, você vai ter problema. E aí, para uma informação ser adequada, tem que ter tudo isso. Entendeu? Pô, legal, Renato. Peguei. Então, o que eu faço? Vamos agora dar uma olhadinha lá na resposta. O fornecedor de alimentos deve complementar a informação conteúdo com contém glúten, com a informação advertência de que o glúten é prejudicial aos consumidores com doença celíaca. Indique a posição do STJ. Bom, resposta. O fornecedor de alimentos deve complementar a informação conteúdo contém glúten com a informação advertência, que o glúten é prejudicial à saúde dos consumidores com doença celíaca. Renato, da onde foi que você tirou isso aí? Bom, isso é mais uma informação do STJ. Renato, mais outra jurisprudência falando de proteção à vida, saúde, segurança dos consumidores. É possível a inclusão de assistência ao neonato quando a mãe possuir em seu plano de saúde o tratamento obstétrico durante os 30 primeiros dias? Isso é questão certa de prova. Porque, veja, a criança não tem um plano de saúde, mas a mãe tem. Então, o que o STJ solidariamente fez no informativo 584? Dever de assistência ao neonato durante os 30 primeiros dias após o seu nascimento. Então, isso é um direito garantido ao consumidor. Legal. Vamos aqui. Renato, mais algum? Bora. Renato, olha aí de onde saiu esse nome, é afiliado de um plano de saúde de autogestão. Ocorre que o referido plano não quer pagar pelo tratamento de seu filho, que se encontra registrado como seu dependente. Sendo assim, pretende promover demanda pautada no CDC. Diante de tal posição, é possível afirmar que Renato terá tal direito? Gente, essa é uma questão que vocês já estão preparados para responder. Quando a gente falou sobre o tópico relação de consumo, eu falei para vocês que tinha uma súmula, que era 608, quando a gente falava de relação de consumo, que dizia: aplica-se o CDC aos planos de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão. Estão lembrados do caso do plano de saúde dos funcionários da Petrobras, plano de saúde dos funcionários do Tribunal de Justiça? Pois é, então aqui você já estaria preparado para essa resposta, e eu estou trazendo para vocês o informativo 588, tá? Dizendo:
direito civil, consumidor, desclassificação da operadora como fornecedor. Não se aplica o CDC às relações existentes entre operadoras de plano de saúde constituídas sobre a modalidade de autogestão e seus afiliados, na hipótese que firmado contrato de cobertura médico-hospitalar. Então, não se aplica o CDC, não dê bobeira com isso, tá bom? Sandro, gente, olha aí, tudo que pode cair está para vocês. Sandra absorveu o plano de saúde no início da semana passada. Ocorre que hoje deu entrada na emergência do Hospital Torotrauma. O plano de saúde vem negando a assistência ante o não término do período de carência, quer dizer, não acabou o período de carência, então tem que cobrir. Diante do caso concreto, podemos afirmar quanto à abusividade do ato praticado pelo plano de saúde. Vamos lá, é porque tem uma jurisprudência que diz o seguinte: depois que você assinar o contrato do plano de saúde, 24 horas depois você tem direito à emergência. De novo, aquilo que o cara lá na sala de aula, quantos dias você gostaria de ficar internado? É a mesma coisa, quando eu faço um plano de saúde, será que eu gostaria de entrar na emergência de um hospital? Não. Por que então tem que resguardar as 24 horas? Para ninguém ir firmar o contrato, já está machucado e entra, né? Não, você vai, faz o teu contrato, mostra fisicamente que você está bem. Se depois que você assinou, passaram 24 horas, aí você tem o direito do atendimento na emergência. Então, súmula 597 do STJ. Sempre que a gente falar de súmula e recurso repetitivo, aumenta a chance disso cair na tua prova e de você encontrar isso na profissão, no cotidiano. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo de 24 horas contado da contratação. Tudo bem? Isso é um julgado de 2017, relativamente recente, e que pode muito bem se apresentar na tua vida jurídica. A gente já está chegando ao final das questões e a gente já vai entrar para o inciso segundo, falando da educação para o consumo. Márcio teve o tratamento negado pelo plano de saúde ao argumento de doença pré-existente, quer dizer, já tinha uma doença anterior. Ocorre que Márcio comprovou que o referido plano não realizou qualquer exame médico prévio à contratação ou demonstrou sequer em algum momento a má-fé do segurado. Diante do caso concreto, como o STJ vem se manifestando acerca do assunto? Bom, você lembra que eu falei que tem um princípio que chama de harmonização dos interesses? Que não adianta você pensar que o código é só de defesa do consumidor. Tem que defender os interesses do consumidor, mas ele tem que resguardar a iniciativa privada também. E não seria justo se eu tivesse uma doença pré-existente, sabedor dessa doença, que eu fizesse um plano de saúde simplesmente para lucrar, tendo em vista que o plano teria que fazer a cobertura do meu plano de saúde. Então, se existir uma doença pré-existente, pode existir uma cláusula limitando não o tratamento, mas uma carência, um período para que você possa ter o início desse tratamento. Pensando sempre em ambas partes, né? Então, você tem um período que é para dar a possibilidade do plano de saúde absorver lucro também ali, já que você vai ter um tratamento evidente. Legal. Só que existem planos de saúde que fazem o seguinte: você faz o plano de saúde, paga pelo plano de saúde, paga anos a fio, quando de repente você fala, epa, espera lá um pouquinho, agora eu tenho que começar a tratar. E nesse momento que você tem que começar a tratar, o plano fala assim, mas você tinha essa doença e não avisou nada para a gente. O que vai se apresentar nesse julgado do STJ? O consumidor de boa-fé, que não sabia da existência dessa doença pré-existente, ele não pode ser prejudicado. Só que como é que você prova se ele sabia ou não? Bom, se um contrato ele é bilateral, o fornecedor, no início da contratação, tem o direito de submeter esse segurado a uma bateria de exames para saber se ele tem uma doença pré-existente ou não. Ah, mas qual é o plano de saúde, qual é o seguro de saúde que faz isso? Nenhum. Ah, mas espera aí,
Então, se o plano de saúde não faz essa checagem, quem absorve é o consumidor? Não, porque pelo princípio da vulnerabilidade, a interpretação da norma de direito do consumidor, da norma consumerista, deve ser mais favorável para o consumidor. Então, o consumidor de boa fé, que não sabia e que alega não saber, e do outro lado o fornecedor não faz a checagem para saber se ele tinha ou não essa doença pré-existente, esse plano vai ter que suportar esse prejuízo. E vejam lá a súmula 609 do STJ, dizendo que a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente, ela é ilícita, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração sequer, né, da má-fé do segurado. Se ele agiu de boa-fé, ele vai ter o direito a resguardar. Se ele agiu de má-fé e o fornecedor conseguiu comprovar, aí ferrou, né? Vai ter que responder o fornecedor. Legal. Educação para o consumo. Essa é a hora que eu vou começar a explicar algumas coisas para vocês, vocês vão começar a passar mal. Por quê? Porque a educação para o consumo, muita gente acha que guarda relação com a informação das rotulagens e tudo mais. Não. Isso aí é o que a gente chama de empoderamento do consumidor, que é o chamado consumo consciente. É o consumidor ser o detentor de todas as informações adequadas para ele ser educado e, a partir dali, ele fazer a escolha, quero consumir ou não. Como assim, Renato, o empoderamento do consumidor? Eu vou trazer para vocês a lista da OMS dos piores alimentos para consumo humano. Se tem um ser humano me assistindo, você não pode consumir esse produto. Renato, me diga lá, quem é o primeiro colocado disparado? Refrigerante Diet, que foi eleito por uma revista de alimentos o pior alimento de todos os tempos. A especialista, né, justifica, a revista ela justifica, porque além de ter todos os itens do refrigerante tradicional, que é o pior do mundo, né, o primeiro é o refrigerante Diet, depois vem o refrigerante comum. Além de ter tudo isso, o Diet ainda tem os adoçantes artificiais, e alguns desses adoçantes estão relacionados a uma lista de doenças, como ansiedade, compulsão alimentar, depressão, tontura, fadiga, dor de cabeça, entre diversos outros. Se você olhar aqui a questão de que um refrigerante tem uma média de 10 colheres de açúcar, 150 calorias, até 50 miligramas de cafeína, e tem corantes artificiais, sulfitos, é a bebida muito tóxica para os rins, é o pior alimento. Se você ama seus filhos, não dê refrigerante para os seus filhos. Eu sei que é muito difícil, se você tentar reduzir pelo menos, mas fica aí um aviso, estou trazendo um estudo científico para que você tenha noção do mal que você pode estar causando a uma pessoa que você ama. Legal. Renato, isso eu não estou nem falando aqui de donuts, cachorro-quente. O cachorro-quente é por causa da carne processada, tá? Qualquer carne processada, como no caso o bacon, pode aumentar em 42% a chance de você ter uma doença cardíaca e 20% de chance de ter diabetes. Já aqui, a carne processada, você aumenta em 67% a chance de você ter câncer de pâncreas. Então, é complicado, ou você reduzir ou não. Mas espera aí, por que eu estou trazendo essa lista de alimentos? Porque eu estou te educando. A partir desse momento, você pode falar assim, Renato, parabéns, gostei dessa informação, gostei dessa educação, mas eu não consigo deixar de beber meu refrigerante. Ótimo! O problema é que o consumidor tem que ser educado, mas para fazer uma escolha consciente. Depois que ele sabe do mal e vai consumir, ou sabe até do bem, porque não é só informação negativa. Às vezes você tem que ser educado para saber que, já viu aquele negócio de descasque mais e abra menos? Bom, quando você é educado falando da questão dos alimentos saudáveis, você está sendo educado e o dia que você vai comprar aquele alimento saudável, o ideal é que diga quais são as propriedades daquele alimento. Então não é só para o aspecto negativo, você pode ter para o aspecto positivo também. Renato, beleza. Então eu tenho outros alimentos, eu vou passar rapidinho para você nem ver, porque quando você olhar que o sorvete também faz mal, a pizza, a batata frita, a batata industrializada, salgadinho de milho, né, que se você acender com isqueiro até pega fogo, daí você vai vendo. Legal. E aí eu tenho o direito da informação. Viu como é que é diferente?
a educação é uma coisa, a informação já entra num outro campo, porque a informação é sobre o que tem dentro daquela mercadoria. E aí eu tenho a informação, conteúdo, dizendo que é o que tem lá dentro, e eu tenho que ter a informação advertência, como naquele caso da questão do glúten, porque você tem que saber onde é que você está se metendo, né? Tudo bem. Renato, então, informação. Mas o quê? Agora eu estou trazendo questões para a gente resolver. As instituições de ensino superior respondem pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização, porque essas são questões que guardam relação com a educação e com a informação. Danos suportados pelo aluno consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Espera aí. Então, eu me matriculei num determinado curso superior. E esse curso não estava registrado no MEC, ele não estava aprovado no MEC, e depois de eu estudar anos a fio, eu tive um prejuízo. Imagine aí o que deve acontecer. Dê uma olhadinha na súmula 595. Renato, então tem que avisar para o consumidor? Tem. Mas peraí, como é que eu vou avisar de que aquele consumidor, ele, por um acaso... Olha que coisa louca. Como é que eu vou avisar para um consumidor que ele, eventualmente, tem um curso que não está registrado no MEC? Mas aí por que ele vai fazer? Pelo seguinte, uma coisa está registrada. Quando você tem uma instituição de ensino superior, você dá entrada na documentação e o curso está registrado. Mas você tem que desenvolver todos os períodos da faculdade para que no final especialistas cheguem lá e atestem que depois de todos esses períodos você tem condições de exercer aquela profissão. Então o curso está aprovado, né? Ele está registrado, mas ele só vai ser aprovado quando chegar no final. Então, o que os consumidores... E normalmente chega no final, é aprovado. Então, o que o consumidor tem que ser nessa hora, gente? Informado. Ele tem que ser avisado. Olha, esse curso não está registrado. Por isso, a mensalidade de R$2.000 vai custar R$500. Você topa entrar nessa? Se o consumidor sabe disso e assina, foi uma escolha consciente e que foi um jogo de ganha-ganha, porque ambos lucraram, não tem problema nenhum. Mas olha aqui qual é a base do questionamento. Sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. O que aconteceu aqui foi um vício de informação. Legal? Beleza, vamos seguir. Sandro adquiriu passagens aéreas a fim de visitar seus familiares, festa de um sobrinho, que residiam na cidade de São Paulo. O voo estava agendado para meio-dia. E ao chegar no saguão do aeroporto às 10 da manhã, havia uma tela de partidas e chegadas, e havia na tela de partidas e chegadas a confirmação do meio. Ocorre que ao recorrer ao balcão da companhia às 12 horas, foi informado pela atendente que o voo estava atrasado. Durante 3 horas, o atraso persistiu sem qualquer tipo de explicação ou previsão de novos embarques. Muito chateado, Sandro estabeleceu contato com seus familiares, informando que pela total ausência de informação ele estaria cancelando a viagem. Diante desse caso concreto, quais os direitos que poderiam ser pleiteados por Sandro, tomando-se por base o entendimento de cortes superiores? Gente, de novo, qual foi o grande problema aí? Qual foi o maior problema desse problema aeroportuário? Foi o vício de informação. Esse consumidor, em momento algum, foi adequadamente informado sobre o momento do consumo. Veja, se coloque no lugar, de repente chega a pessoa e fala assim, vem cá. Deixa eu te explicar uma coisa. Vai atrasar. E a gente não tem nem hora ainda. Vamos fazer o seguinte, no mínimo 3 horas da tarde esse avião vai sair. Quando ele chegou às 10 da manhã, o voo estava para meio-dia, ele chegou às 10. 3 horas da tarde, ninguém avisava nada. Quer dizer, esse cara ficou 1, 2, 3, 4, 5 horas esperando. E quando ele foi no balcão da companhia, os caras falaram, a gente não sabe. Perdeu o aniversário do sobrinho, ele estava indo só para isso. Então, note um caso que
que a falha maior, a falta maior, foi a ausência de informação. Então, o que diz o informativo 593? No que diz respeito ao transporte aéreo, que é um serviço essencial e que pressupõe continuidade, considera-se uma prática abusiva, tanto o cancelamento de voo por razões técnicas ou de segurança, como o descumprimento do dever de informar o consumidor por escrito e justificadamente que tais cancelamentos vierem a ocorrer. Vai acontecer o cancelamento? Avise o consumidor para ele ter a chance de fazer alguma coisa, né? Legal. Isso aí é importante, cara. Está no informativo 642. A inserção de cartões informativos no interior das embalagens de cigarros não constitui prática de publicidade abusiva apta a caracterizar o dano moral coletivo. Então, vieram pedindo que as empresas colocassem um encarte além daquela informação que já existia. Você já viu quando você vira a embalagem do cigarro, não tem lá, esse produto causa isso, esse produto pode causar aquilo? Pois é. E aí teve uma ação própria pedindo para inserir, além disso, um encarte. E aí não foi considerado como uma prática que produzisse um dano moral para toda a coletividade. Isso aí é um julgado até da ministra Nancy Andrighi, que é uma grande ministra, que eu admiro o trabalho dela, mas que nesse momento não resguarda o direito do consumidor e tudo bem. Legal. Renato, onde é que a gente vai entrar agora? Bom, na parte de publicidade, práticas comerciais abusivas e cláusulas abusivas. Esse é o inciso 4 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, como esse tema é bastante extenso, eu vou fazer isso a partir do nosso próximo bloco. Eu vou dar uma pausa agora e a gente volta no próximo bloco falando justamente desses 4 direitos tão importantes para os consumidores.